Olá, oitavo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula número 18, revisão do conteúdo da apostila 2. Estamos no capítulo 3, na página 2. Vamos falar sobre Sol, Terra e Lua. Quem fez sexto ano comigo já teve essa aula antes, porque a organização dos conteúdos era diferente, mas vamos dar uma revisada. Então aqui já começa com um exercício para vocês fazerem para mim, leitura de um infográfico a respeito do que aconteceu na história da humanidade, tá? Aqui começa o estudo da cosmologia. Então a cosmologia é a parte da ciência que estuda o cosmos. Então os modelos que surgiram, que foram descobertos, inventados pelos humanos. Então a gente sabe que muitas propostas foram feitas, né? Até surgir a astronomia. A astronomia aconteceu com os gregos. Eles ficavam observando o Sol, o comportamento do Sol, e chegaram a esse modelo aqui em taça, que eles diziam que era um modelo geocêntrico, com a Terra aqui no meio, planeta Terra, centro, geocêntrico. Então, eles olhavam o Sol passar, os planetas passarem de manhã para o entardecer, de manhã para o entardecer. Então, como o céu, a gente consegue perceber uma leve curvatura no céu, eles achavam que a Terra era em formato de taça, as estrelas ficavam fixas no fundo do céu, enquanto esses planetas estavam na borda da superfície, porque eles achavam que era uma taça, tá? Há muito tempo ficou esse modelo aqui, esse modelo geocêntrico, ficou muito tempo vigorando na lei da ciência. Eles achavam que a Terra era o centro. Quem começou foi o Aristóteles, esse cara aqui, que ele era o representante do pensamento lógico. Eles acreditavam em 4 elementos, na água, na terra, no fogo e no ar. Aí depois o Aristóteles ainda incluiu um 5º elemento, que era o éter, que é o álcool, né? Eles não sabiam de onde saía o álcool, da fermentação das bactérias, a produção do vinho. Então daí no século 3 a.C., o Aristarco resolveu contestar através de estudos e montou um modelo heliocêntrico. Hélio é o gás que forma o Sol, então é o Sol no centro. Aí, com o decorrer dos anos, esse modelo caiu, ele contribuiu para os estudos modernos, mas na época o Cláudio Ptolomeu, primeiro o Hiparco, né? E depois o Cláudio Ptolomeu. A contribuição do Hiparco foi ele que descobriu o equinócio, que é quando o planeta tem que ficar reto no seu eixo, e daí dá 12 horas de sol nos 2 hemisférios. Ele fez o primeiro catálogo de estrelas, ele conseguiu catalogar 850 estrelas, de acordo com o brilho de cada uma delas, e ele que criou o primeiro astrolábio, que depois foi aperfeiçoado por Galileu Galilei, certo? Aqui a gente já tem o Cláudio Ptolomeu, que deu um nó no pensamento, apesar de ter contribuído com algumas coisas, né? O desenho que ele propôs do sistema solar agradava a igreja, e foi mantido esse sistema justamente por causa da igreja. Era a igreja que era dona do dinheiro, era ela que mandava nos reis, ela estava sempre presente e ninguém podia contradizer, porque senão era heresia, né? Porque o Deus era o criador e
o homem é semelhança de Deus, então tinha que estar no centro. Esse era o que mais prevalecia, essa teoria era a que mais prevalecia. Mas ele contribuiu, o Cláudio Ptolomeu contribuiu para algumas coisas para a ciência. A primeira delas foi a órbita. Ele desenha os planetas fazendo um caminho lógico, um caminho certo, único, reto, né? Curvilíneo, mas retilíneo, né? Ele também disse, não sei se vocês conseguem ver na apostila, mas tem algumas setas em verde. Então ele descreveu também o movimento de rotação do planeta. Essas informações, elas contribuíram para o conhecimento moderno, mas na época, né, a forma com que foi descrito não condizia, né, com a verdade. Aí o que aconteceu? O querido, lindo Nicolai Copérnico, esse aqui, pegou os estudos de todo mundo e começou a aprimorar. Ele era muito bom em matemática. E daí ele fazia muitos cálculos. E no tempo do Nicolai Copérnico, 1400, 1300, 1400, então era a época das navegações. E daí, esse modelo aqui, para você poder se guiar pelo céu, dava um pouco de confusão, porque não refletia a realidade, né? Refletiam estudos de laboratório. E daí o Nicolai Copérnico contribuiu para aprimoramento das cartas, que eram o que regiam as navegações, né? As medidas dos astros, a distância dos astros, com a linha do horizonte, que nem o Maui faz no desenho da Moana, que ele mede com o dedão, né? A estrela para poder se orientar no mar. Então, ele colocou o Sol no centro, ele manteve a questão das órbitas, tá? Só que ele já achava que essas órbitas não eram circulares, ele não descreveu como elas eram, mas ele já sabia que elas não eram circulares. Daí, depois do Nicolai Copérnico, vem o querido Galileu Galilei, já no século XVII. O Galileu Galilei, então, em 1600, 1610, que foi o auge das publicações dele, e era a mesma época da Inquisição, que se fosse tudo contra a igreja ia para a fogueira, ia para a forca ou ia para a guilhotina, e ele escapou de várias dessas porque ele não publicava todos os estudos dele, e os livros com o qual ele publicava eram sempre nomes diferentes, era meio romantizado para não ser descoberto pela igreja, né? Então, Galileu Galilei, ele ainda publicou os relevos da Lua, a composição das estrelas e também descreveu os satélites de Júpiter, as luas que circundam Júpiter. Aí veio um outro cara que também contribuiu para as cartas náuticas, mas o modelo que ele apresentou só veio para confundir. Então, o que aconteceu? O Brahe, ele fez o mapa do planeta Terra. Esse aqui é ele estudando no laboratório dele, aqui os assistentes dele. Esse aqui está marcando a hora, o tempo da observação, e esse aqui está marcando as coordenadas. Aqui também tem algumas coordenadas para ele poder indicar de acordo com o que ele apontava. Então ele desenvolveu uma técnica chamada sextante e quadrante, que são usadas até hoje, mas para este modelo que ele fez, não condizia com a nossa realidade. Junto, mais ou menos junto ali com o Nicolai Copérnico, tinham outros cientistas astrônomos que também estavam físicos e matemáticos, que naquela época não eram muito bem definidas essas formações, né? Então,
Esses estudos contribuíram para a formação da pesquisa do Johann Kepler e do Isaac Newton. Para a lição de casa, que será corrigido na próxima aula, as atividades da página 8, da página 2, da página 8, certo? Um beijo, fiquem bem e até a próxima.